eficaz esse trabalho de evangelização. É simples e fácil. Dê um like clicando no ícone logo abaixo desse vídeo. Segundo, compartilhe com seus amigos. Terceiro, inscreva-se no canal. E por fim, acione o sininho para receber um aviso quando houver novas postagens. Terceiro domingo da Páscoa. Evangelho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 19. E Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? Jesus apareceu novamente aos discípulos. Nenhum deles se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era Jesus. E João disse a Pedro: Ele é o Senhor. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado apareceu aos discípulos. E depois que comeram o peixe assado, Jesus perguntou a Pedro por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro ficou triste e desapontado por ter percebido que Jesus repetiu a pergunta 3 vezes, porque foram também 3 as vezes que ele havia negado Jesus na noite da agonia. Nós também amamos a Deus? Que temos feito para demonstrar o nosso amor a Deus? Temos amado a Deus na pessoa do nosso irmão? Que fazemos para demonstrar o amor que sentimos pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos? Palavras bonitas, cartões, presentes, sorrisos forçados, flores. O amor deve ser demonstrado com atitudes concretas, de fidelidade, de ajuda mútua, de dedicação, de perdão, de entrega, de lealdade, companheirismo, de silêncio no lugar de palavras vãs, de correção, de carinhos externados, em abraços, aperto de mão, beijos, sorrisos, elogios sinceros, através do olhar e etc. Pedro negou Jesus por 3 vezes. E nós? Quantas vezes já o negamos? Negamos a Jesus quando faltamos com a justiça, quando falseamos no amor, quando nos envergonhamos de nos confessarmos cristãos diante das pessoas, quando ignoramos o irmão caído no chão que nos estende a mão. Negamos a Deus pelo pecado. Quando pecamos, nos sentimos para baixo, desanimados, culpados. Nosso semblante fica triste e temos medo do castigo de Deus. Ficamos sem vontade de rezar e é exatamente nessa hora que mais precisamos da oração. Agimos assim como aquele filho que se escondia do pai porque havia feito uma coisa muito feia. Isso tudo acontece porque em nossa mentalidade de humanos que somos, vemos Deus com os nossos olhos, com a nossa maneira de pensar ou com a nossa escala de valores, e assim como o nosso pai ficava ou fica bravo conosco quando erramos, achamos que o Pai Celeste tem as mesmas reações dos humanos. Dentro de nossas limitações humanas, temos uma grande dificuldade de entender que Deus detesta o pecado, mas ama o pecador e quer a sua salvação. Por isso, depois da nossa queda, Ele está com a mão estendida para nos levantar. Resta-nos aceitar a sua ajuda ou seu resgate. O amor de Deus para conosco é infinito, irrestrito, incondicional. Deus é Pai e nos ama com amor de mãe, um amor de mãe multiplicado inúmeras vezes, infinitas vezes. E a maior prova desse amor de Deus foi o fato dele ter nos dado seu Filho, que morreu por nós. Mas não fiquemos desanimados. Apesar de Pedro ter negado Jesus, ele foi escolhido para ser o primeiro Papa da Igreja, quando Cristo disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será desligado no céu. Apesar daquelas 3 negações, Jesus escolhe Pedro e diz: apacenta as minhas ovelhas. Isso significa que ele,
Pedro estaria perdoado pelas negações e mais, estava sendo escolhido não por ser um santo, não necessariamente por seus merecimentos, mas pela sua fé, seu esforço, sua dedicação, sua boa vontade em trabalhar pelo reino de Deus e, acima de tudo, ele foi escolhido pela graça e bondade de Deus. Irmãos, assim também acontece conosco. Não devemos nos envaidecer por sermos escolhidos por Deus para uma missão na igreja, nos achando totalmente merecedores e melhores que os demais irmãos, pois não passamos de pecadores que diariamente negamos a Jesus nos maiores e menores atos. A única vantagem que possamos ter é a nossa fé e disposição para servir a Deus. Isso pesa muito a nosso favor. É contabilizado por Deus e é assim que somos escolhidos. De resto, caríssimos, somos pecadores como qualquer outro. Nunca nos esqueçamos disso, principalmente na hora em que o nosso trabalho é reconhecido e valorizado e que recebemos algum elogio que na verdade não merecemos. Pois se brilhamos, foi a luz de Cristo que refletimos. O brilho dessa luz não é nosso. Não tomemos o lugar de Deus. Se somos aplaudidos quando falamos de Cristo, ou seja, se os aplausos não forem para Cristo e sim direcionados para os nossos talentos, nosso trabalho está furado, perdido, pois estamos buscando a nossa glória e não a glória de Deus. Não tomemos o lugar de Cristo quando nos apresentamos em nome de Deus. Façamos como Paulo, o qual sempre se apresentou como o menor dos homens. A luz que deve brilhar quando evangelizamos é a luz de Deus e não a nossa. Meu irmão e minha irmã, você ama a Deus? Então não fica aí parado guardando esse Deus só para você. Vai à luta, leva Deus aos irmãos, pois à medida que você trabalha pela causa do reino, sentir-se-á cada vez mais atraído por Deus e será redimido dos seus pecados. Desejamos a você e aos seus familiares um feliz e santo domingo.